Olá, tudo bem? Está no ar mais um Dica do Especialista, um programa que traz para você assuntos diversos abordados por quem realmente entende. E hoje nós vamos falar sobre puerpério com a enfermeira Camila Oliveira. Nosso cenário hoje é uma unidade básica de saúde aqui do nosso município, mas nós estamos vacinadas, testadas e mantendo aqui um distanciamento ok. Então, estamos tranquilas, né, Camila? Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de poder estar acrescentando aí algumas dicas para as mamães. Muito bem. Então, acho que a gente pode começar falando sobre o que é o puerpério, que é um período que gera inúmeras dúvidas e hoje a gente vai tentar esclarecer algumas delas aqui. Então, o que seria o puerpério? O puerpério é a fase que se inicia após o nascimento do bebê, né? Onde surge, onde a gente fala que nasce a mãe. Verdade. Então, onde começa as dificuldades, vem a amamentação, todo aquele mix de sentimentos, por conta de toda a parte hormonal, mudança do corpo, a nova vida, adaptação da família. Então, essa seria a fase do puerpério. A gente fala que o puerpério ele vai desde o nascimento até mais ou menos 40 dias pós-parto. Mas acaba sendo até um pouco mais, Isso, né? Acaba se estendendo um pouco mais para algumas mamães. E uma das grandes questões desse período é o aleitamento materno, que a gente sabe que é muito importante, porém é uma tarefa que não é nada fácil, né, enfermeira? E que traz muitas dúvidas, né? Então acho que a gente pode começar falando sobre o aleitamento materno. Como é que isso deve ser feito? É livre demanda? Para na hora que o bebê para de chorar? Como é que funciona? Então, aproveitando que a gente está, é muito importante a gente estar falando do aleitamento, que a gente está no agosto dourado, onde a gente comemora, incentiva a amamentação. E a amamentação realmente não é fácil, né? Como que procede? A gente pede para as mamães, durante os 6 meses iniciais de vida do bebê, aleitamento exclusivo. Não precisa de água, não precisa de chá, nada mais. O leite materno ele já é composto por nutrientes, água, vitaminas, tudo que o bebê vai precisar nesses primeiros 6 meses de vida. Como amamentar, né? Amamentar não é fácil, requer muito apoio da família, do esposo, da rede de apoio, né, que tá, claro. do médico, dos profissionais que estão à volta, orientando, ajudando. Hoje em dia é falado que o aleitamento é livre demanda. O bebê vai mamar, a mãe vai oferecer sempre que necessário o leite materno para o bebê, até a hora que ele quiser. Não existe mais que vai de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, não, é livre demanda. A hora que o bebê começar a dar sinais que quer, né, a mãe já oferece a mama para o bebê. E a mama, ela deve ser preparada para esse período, para esse momento da amamentação? Então, antigamente era falado que a mãe deveria preparar essa mama para a amamentação, né? Porém, hoje em dia, a gente já não orienta mais alguns procedimentos que eram feitos antigamente. Como o uso de buchinha, colocar no sol, hoje em dia não se faz mais isso, não tá? Não precisa nada disso mais. Nada disso mais. O próprio corpo, o próprio organismo da mulher, ele já se prepara para esse momento da vida, né? Que é da amamentação durante toda a gestação. Então, a mama ela vai se preparando ao longo da gestação para na hora do nascimento ela já tá tudo certinho para iniciar a amamentação. A mãe não precisa se preocupar com, porque eu não tenho bico, preciso fazer bico, nada disso. O próprio organismo vai se encarregar de estar, né? E o nosso organismo é incrível, né? É incrível. Ele mesmo se prepara sozinho. Sozinho. É importante falar sobre isso. É normal ter febre quando o leite desce? Porque a gente sabe que no primeiro momento existe o colostro, que se chama, não é isso? E em determinado momento vem o leite, né? E algumas mães têm febre nesse momento. Como é que isso funciona? Então, não chega a ser febre, né? Não é normal ter febre. O que acontece? Geralmente na descida do leite que a gente fala, que é entre o 3º e 5º dia pós-parto, as mamas vão ficar bem cheias, né? Podem ficar bastante quente, a mãe apresentar dor, mas não ter febre diretamente. Se surgir febre depois desses 5º dia,
Aí a mãezinha tem que ficar atenta, porque pode estar havendo algum outro processo, né, inflamatório. Então a febre não é normal. Não é né? normal. Mas a mama fica bem Fica inchada. bem quente, inchada, fica vermelha. Outra coisa que acontece é de o leite empedrar na mama. E o que é importante que a mãe possa fazer para evitar que o leite empedre ou como proceder depois que isso acontece? Então, a mãezinha ela pode estar fazendo massagens, né? Movimentos circulares nessa mama. Pode estar fazendo a ordenha, que é a retirada, né, do leite. E compressas com água fria. Isso Água eu deixo fria. água fria. Eu friso bem, porque algumas mãezinhas falam que alivia ir no chuveiro quente, mas não é o correto. O correto seria água fria. Ah, muito bem, a gente salienta isso. Você consegue mostrar pra gente aqui na nossa prótese como é que a gente faz essa massagem? Sim, podemos demonstrar. Aqui a gente tem, ó, a mãezinha ela vai pegar, vai fazer massagem mesmo, ó, em movimentos circulares em volta de toda a mama. E na hora da ordenha, sempre a gente indica, até durante a amamentação, a pega correta assim é em forma de um C e não de tesoura, esse jeito é incorreto, tá? Certo. Então a gente pega de forma de C e aqui ela vai apertando, ó. Ela aperta a mama e ela vai conseguindo ordenhar, tirar o excesso desse leite para aliviar toda essa mama e dar uma esvaziada, até para poder estar amamentando melhor o bebê. Esse leite ela vai descartar? Ela pode ou descartar, o ideal seria, a gente tem programas, aqui no município a gente não tem, mas em Santos a gente tem, que pode entrar em contato para fazer a doação de leite, né? Ah, muito que bem. é importante, porque é um leite rico, que às vezes muitas mães, né, que não conseguem amamentar, a gente pode estar doando para ajudar outros bebês. Ah, muito bem. E sentir dor nesse momento é normal? Então, a dor é normal durante os primeiros dias. Geralmente a gente fala os primeiros 15 dias. Uma dor suportável, né? Certo. Aquela dor, porque a dor na hora tá adaptando o bebê, ela tá se interagindo até se adaptar com o bebê durante todo esse período, mais ou menos durante uns 15 dias ela vai ter um incômodo, dor, mas dor leve. Se vier a ter uma dor mais intensa e passar desse período, aí o ideal é estar procurando o médico para estar vendo. É um período de adaptação, É né? um período de Tudo adaptação. que é novidade acaba sendo um pouco complicado no começo. E cada criança, né, cada bebê vai reagir de um jeito, tem uma Sim. maneira, né? E a sede? A sede é normal? A sede é normal. Como você já disse anteriormente, o nosso corpo é maravilhoso, né? É verdade. Por que a gente sente sede durante a amamentação? Porque o organismo ele libera substâncias para que a mãe sinta sede e se hidrate. Por quê? Para a produção do leite materno, a gente precisa de hidratação. Precisa de bastante líquido. Então, por isso que sente muita sede. Então, vai amamentar, é bom já ter ali uma garrafinha Uma de água. garrafinha de água do lado. Porque às vezes os bebês pegam e ficam aí um tempão mamando ali, né? Isso mesmo. Então, já amamenta com a garrafinha ali do ladinho. Do ladinho. Né? Muito bem. Muitas mulheres, elas entram numa questão, quando ganha o bebê, o corpo muda completamente, né? O corpo ainda está inchado, nada voltou para o lugar ainda, né? A mãe que está amamentando, ela pode fazer dieta para emagrecer? Então, não é indicado fazer dieta restritiva, né? O que a gente orienta, o que é? Uma alimentação mais balanceada. Até porque para a produção de leite, a mãezinha vai precisar de nutrientes, vitaminas, uma alimentação mais voltada para o saudável, né? Frutas ricas em carboidratos, em proteínas, né? Para poder ajudar na produção do leite materno. Então, dietas restritivas não. Não, né? Nada daquelas dietas malucas, né? De só tomar sopa, só proteína? Só proteína, só isso. Nesse Então, período não. É importante que a mãe se alimente Se bem. alimente bem, né? isso. Para Até poder... melhor do que antes. Né? Afinal, agora ela está alimentando uma nova vida Tá alimentando também. uma nova vida, isso mesmo. Mas muita gente emagrece quando está amamentando. Isso ocorre também, né? Isso ocorre também, porque a amamentação também, a mãezinha perde calorias, né? Para a produção e durante a amamentação, a gente tem uma perda de calorias. E tem muitas mães que conseguem reduzir o peso, chegar até o peso que tinha antes da gravidez. Ainda falando sobre a amamentação, alimentos ingeridos pela mãe
podem causar cólicas no bebê? Essa é uma grande questão também. Tem gente que diz que é mito, tem gente que diz que é verdade. Mito ou verdade? Isso aí hoje em dia já é mito. Antigamente se falava muito, né? Que a mãe deveria ter algumas restrições de alimentos que causavam cólica, tipo feijão, chocolate, refrigerante, couve. Mas hoje em dia a orientação mesmo dos especialistas é que a mãezinha coma de tudo. A mãezinha vai sentir ao decorrer do tempo, ela vai vendo o que pode estar causando alguma coisa no bebê, o que pode às vezes causar alguma alergia, mas a dieta dela é sem restrição. A gente falou bastante aqui sobre a amamentação, que gera muitas dúvidas de fato. Vamos falar aqui agora sobre outras questões. Relação sexual. Existe um momento certo que a mãe possa voltar a ter relações sexuais? Existe, de acordo com o Ministério da Saúde, que é recomendado, independente do parto, se for normal ou cesárea, é que a mãezinha volte às atividades sexuais após 40 dias pós-parto, né? Independente se for um parto cesárea ou normal. Ou normal. Isso tudo também oriento a estar vendo com o seu ginecologista, né? Porque vai depender também se não teve nenhuma intercorrência, isso é o que recomenda por um parto normal e cesárea sem intercorrências. Mas caso haja alguma intercorrência, né, procure a orientação do seu médico para que ele possa orientar melhor, né? Muito bem, então aí pelo menos 40 dias para voltar a ter relações sexuais, né? Isso, porque é o tempo, né, do corpo se recompor, do útero voltando ao tamanho normal, de todo o nosso organismo e se adaptando à nova vida, né? Voltando ao que era, né? Porque querendo ou não, acho que gera um certo trauma ali, sim, né, no sim, corpo. Com certeza. E daí a mãe, a puérpera, já foi liberada para voltar a ter relações sexuais, mas ela não tem vontade. Isso pode acontecer também, né? Pode. Por quê? Então, isso acontece em 90% dos casos. Por quê? Bastante. Bastante. Porque há uma confusão no nosso organismo dos nossos hormônios, né? E o hormônio que estimula, que dá libido na mulher, esse hormônio com a amamentação também, ele acaba ficando em baixa. Então, tende a mulher a ter menos vontade, que a gente fala que é a falta do libido, e também ela fica bastante com falta de lubrificação. Então, acaba tendo um pouco mais de dificuldade de estar iniciando, voltando, né, a ter a nova relação. Por isso que eu sempre oriento para os papais, né, terem um pouquinho de paciência, claro, é muito importante. Porque a mamãe passou por um período bastante conturbado, né, coisas novas, então aos pouquinhos tudo vai voltando ao normal. Há algo que se possa fazer com relação a isso ou realmente é só o tempo que vai restabelecer isso? É só o tempo, a questão da libido é só o tempo por questão hormonal e a questão da falta de lubrificação, ela pode estar usando alguns produtos que ajudam, né, lubrificante, para poder ter uma relação mais confortável. Mas aos pouquinhos o nosso organismo se encarrega de ir encaixando tudo e tudo vai voltando ao normal. Então pode ficar tranquila, a mãezinha que vai voltar ao normal. Vai voltar. Não é necessário tomar nada, nenhum hormônio. Não. Tudo. Caso tenha muita dificuldade depois de passar um grande período, aí o ideal é estar procurando um ginecologista, fazendo alguns exames, porque em alguns casos pode ser que precise, né? Tomar alguma medicação, alguma coisa, mas na maioria dos casos isso é normal. Muito bem. E com relação às atividades físicas, como a gente havia comentado, a mãe tem aquela preocupação, o corpo não está como era antes e quer voltar a fazer exercícios. Quando é que ela pode fazer exercícios e que tipo de atividades ela pode fazer? Então, o que se recomenda é no parto normal, após 15 dias, essa mãezinha pode estar fazendo exercícios leves, no caso caminhadas, né, iniciando devagarzinho. Claro. E o parto cesárea, que a recomendação é que espere um pouquinho mais ou menos de 6 a 10 semanas. Por conta que é uma cirurgia, né, mais invasiva, né? Grande. Então, mais ou menos de 6 a 10 semanas para também estar iniciando com essas atividades mais leves, caminhada, uma bicicleta, mas tudo, gente, com orientação médica, né? Sempre procure o ginecologista
porque cada mãe vai estar reagindo, vai estar se comportando de uma maneira. Então, não é uma regra, né? Cada caso é um Cada caso é um né? caso, é. Cada organismo é um organismo. Isso. Às vezes o que se aplica para um, não se aplica para outro. Exatamente, não é verdade? é. Nós estamos conversando com a enfermeira Camila Oliveira, que está dando dicas de como atravessar o período do puerpério de uma forma mais tranquila. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Estamos de volta com o nosso Dica do Especialista, hoje conversando aqui com a enfermeira Camila Oliveira, que está tirando inúmeras dúvidas a respeito do puerpério, que é aquele primeiro período, ali os primeiros 40 dias após o nascimento do bebê. No bloco anterior, a gente falou a respeito das mudanças que ocorrem no corpo das mães, que é completamente normal, não é verdade, Camila? Sim. Mas que incomoda a muitas mulheres. Então, falamos a respeito de dietas, que a Camila falou para a gente que dietas restritivas não podem ser feitas pela mãe que amamenta, mas é uma grande questão também a respeito da cinta modeladora. A cinta modeladora pode ser usada? Então, pode ser usada. Hoje em dia, alguns médicos, eles não contraindicam, né? Não contraindicam. Tem outros que orientam a estar usando. E eu deixo isso bem, quando eu oriento as gestantes aqui, as mãezinhas, eu deixo isso bem aberto. Deixo para as mamães sentirem, porque querendo ou não a cinta, ela vai dar um conforto, vai dar uma estabilidade, uma segurança para essa mãezinha durante os movimentos, nos cuidados com o bebê, né? Então eu acho que cabe a cada mãezinha tá vendo o que seria melhor. Se ela se sentir bem usando a cinta, pode usar normalmente. Se não se sentir, o ideal é estar usando uma calcinha mais alta, mais firme, né? Para dar sustentação mesmo durante esse período do puerpério. Então é como a mãe se sentir melhor. Como a mãe se sentir melhor, isso. Muito bem, então a gente trouxe aqui inúmeras questões a respeito dos cuidados com a própria mãe. Agora a gente vai falar aqui mais especificamente sobre o bebê. Outra questão que traz bastante controvérsias, que traz bastante dúvidas, é a questão de como o bebê deve dormir. Qual a posição ideal para o bebê dormir? Muita gente fala sobre colocar o bebê de lado, que caso o bebê venha ter um refluxo é mais seguro. Já outras pessoas, né, inclusive especialistas, falam que o mais recomendado é barriga para cima, né? Isso mesmo. Hoje em dia a recomendação, né, é de barriga para cima, tá? E de preferência no carrinho ou se for no berço, nada em volta, nada de travesseiro, nada de protetor de berço, nada de cobertor, nada que a criança possa puxar, porque não tem noção, né? Possa puxar e possa prejudicar, de repente sufocar. Então o ideal é um carrinho livre, sem nada, um lençolzinho bem preso por baixo do colchão, sim. Mesma coisa no berço, um lençol bem presinho, e sem nada em volta. Então dormir de lado não. Dormir de lado não é mais indicado, né? É perigoso. É perigoso do bebê às vezes dar uma golfada e de repente se sufocar, né? E já existem bastantes estudos, por isso que hoje em dia a recomendação é essa, né? De barriga para cima, porque depois de vários estudos que fizeram, o índice de morte súbita, né? Que é uma morte inesperada que pode acontecer com os bebês, né? Ele diminuiu com o bebê dormindo de barriga para cima. Então, sempre de barriga para cima, mamães. Muito bem. Então as coisas mudam, né? Antigamente se falavam que o bebê deveria dormir de lado. Com os estudos as coisas acabam mudando. Então o indicado, bebê de barriga para cima. Barriga para né? cima, isso. Sobre o sono do bebê ainda. As sonecas durante o dia atrapalham o sono noturno ou não? Não, não atrapalha. Inclusive, a cada fase do bebê, isso vai se modificando com o desenvolvimento, sim. Né? As mãezinhas vão perceber que durante os primeiros dias, os primeiros meses, esse bebê tende a dormir mais. Ele fica acordado por poucas horas. Isso é normal. A gente chama que existem as janelas do sono, né? Sim. Então, conforme esse bebê vai crescendo, essas janelas vão diminuindo. Então, a criança vai ter os períodos de soneca, mas ela também vai permanecer mais acordada. Que é nesse momento que a gente deve estar estimulando, né? Brincando com essa criança, conforme for passando os meses. Mas as sonecas não vão atrapalhar. É necessário para o desenvolvimento do bebê. Ele quer dormir aquele período, né? Então deixa o bebê dormir à vontade, né? Pode deixar. Acontece das avós falarem assim, acorda esse bebê, já dormiu muito, à noite ele não vai dormir, você não vai dormir também. Isso acontece. Mas principalmente quando é bebezinho, assim, recém-nascido,
a tendência mesmo é do bebê dormir várias horas durante o dia. Muito bem. E onde o bebê deve dormir assim que ele nasce? Porque tem aquela questão também. Será que deixa sozinho no berço? É muito perigoso? É muito novinho para estar dormindo no berço? Coloca entre os pais, mas também pode ser perigoso dormir entre os pais. Qual que é o mais indicado? Então, o indicado seria o bebê estar dormindo no berço, né? Ou no carrinho. E conforme eu falei anteriormente, sem nada em volta, sem nada por perto. O ideal seria o berço no começo, né, nos primeiros meses, no quarto dos pais, porque facilita até o momento da amamentação e facilita essa supervisão da mãe com o bebê. Ouvir quando o bebê acorda, Ouvir quando o bebê né? acorda, ouvir, de repente, alguma queixa, um chorinho, algum resmungo, né? E Então, até para facilitar a amamentação, que nesse começo acaba sendo mais difícil, né? Com mais também, frequência. Né? Então também ajuda esse vínculo, a criar esse vínculo entre a mãe e o bebê. Então, o bebê no berço ou no carrinho, de preferência perto dos pais, né? Perto dos pais, com a supervisão dos pais. Nunca em cima da cama, viu, gente? Com o pai, com a mãe. A gente sabe que a gente às vezes fala, não, jamais isso vai acontecer, mas acontece. A gente acaba pegando no sono, a gente está cansada, aí acaba dormindo. Já tem casos, muitos casos, né? Que pai e mãe caem por cima do bebê e acaba a criança indo a óbito, né? Por sufocamento. Então, nem pensar na cama junto com o pai e com a mãe. Deixe um berço, um carrinho ao lado, que dê para supervisionar, mas sempre no cantinho deles. Muito bem, porque que controle que a gente tem no nosso corpo quando a gente está dormindo? Sim, né? nenhum. É verdade. Então, fica aí o alerta. Bebê na cama dos pais não pode, né? Isso. O bebê que toma o banhozinho antes de dormir, dorme melhor? Então, eu acho que isso vai de acordo com cada bebê, mas se você promover um ambiente tranquilo, isso vai depender da rotina, os bebês aos pouquinhos vão entrando na rotina da família, mas você promover um ambiente tranquilo, próximo da hora de dormir, oferecer um banho quentinho, acaba fazendo com que o bebê dê uma relaxada melhor, que acalme e que ele durma melhor. Então, é ideal, sim, dar um banhozinho antes dele dormir. Vai ajudar, sim, a ter uma noite mais tranquila de sono. Muito bem. Outra coisa que é muito recorrente, principalmente nesses primeiros dias de vida, né? Acredito que deve acompanhar a criança por alguns meses, né? São as cólicas. Sim. Chazinho para cólica, pode? Não, Não pode. Nem pensar. Nada de chazinho, nada de remedinho por conta, né? Uma gotinha disso. Porque minha vizinha falou que dá uma gotinha de tal remédio vai funcionar. Não, gente, o bebê até os 6 meses, aleitamento exclusivo. Não precisa de chá, não precisa de água, não precisa de mais nada. E se caso for necessário alguma medicação, com orientação do pediatra, tá? Não deem por conta. Pergunte para o pediatra, tenha a receita em mãos, né? Tudo isso prescrito, com orientação. Então, para cólica, o que a gente pode fazer? Massagem, né? Isso, massagem. Hoje em dia também existem as bolsinhas de ervas, né? Que a gente esquenta para poder promover um calorzinho ali na barriga, que ajuda. Muito, né? E as famosas ginastiquinhas, né? Que isso já que eu vou demonstrar para vocês. A gente pode estar deitando o bebê, né? Na cama, assim, bem confortável. E aí a gente vai pegar as perninhas deles. A gente tem 3 jeitos de fazer. A gente pega as 2 juntas e vai pressionar, ó, para cima e para baixo. Pressionando, ó. Isso vai fazer com que o bebê ele vai soltar os gases e vai aliviando essa dorzinha. Aí a gente pode pegar as 2 perninhas e fazer em movimentos circulares, tá vendo? Vai subir e vai fazer movimentos circulares. Isso tudo com muita delicadeza, tá, gente? Sem usar força. E aí a gente também tem a bicicletinha, ó. Sobe uma perna, desce. Sobe a outra e desce. Isso aqui ajuda muito, libera os gases e acaba aliviando a cólica do bebê. Muito bem. Então, nada de chazinho, sempre massagem no bebê. Isso. Né? E, se possível, a bolsinha. A compressinha, isso mesmo. Bolsinha de ervas, não é isso? Isso. Muito bem. Com quanto tempo de vida o bebê pode começar a sair? A mãe pode ir para lugares externos com o neném? Então, o que a gente recomenda claro que o bebê vai precisar ter algumas saídas antes desse tempo, para ir ao médico, né? Aí isso a gente não conta que a mamãe realmente tem que levar.
Mas o ideal para estar fazendo passeios, para estar visitando parentes, o ideal a gente pede após os 2 meses de vida. Porque é quando o bebê já vai criar uma certa imunidade, né? Ele já vai estar praticamente 60 dias sendo amamentado, onde a amamentação, a mãe também passa a imunidade, né? O leite passa a imunidade para o bebê. E é onde também o bebê vai tomar as primeiras vacinas. Ele já vai ter tomado as principais vacinas da vida. Então, criando já mais uma imunidade, uma barreira, né? Para poder estar saindo, passeando. Então, esperem, mães, não tenham pressa, né? Eu sempre falo, não tenham pressa. Vai ter tempo de estar passeando com o bebê. Mas o ideal é estar com segurança, né? A gente está passeando seguro. Então, esperem pelo menos até 2 meses. Então, 2 meses para começar a passear com o bebê, mas e as visitas? A questão um pouquinho polêmica. Essa questão é polêmica, principalmente com os familiares, né? Que às vezes acabam não entendendo. Verdade. As visitas também. A gente pede para a mãe, se puder, falem com jeitinho, os familiares também, né? Entendam. Que principalmente no começo, o primeiro mês de vida da criança, a mãe, o pai, né? A família está se adaptando com aquele bebê, né? O bebê não tem imunidade nenhuma ainda, está criando essa imunidade. Então é ideal que as visitas se estendam, vão após os 2 meses, né? Ou esperem mais um pouco, quando a mãe se sentir mais confortável também para estar recebendo. Porque no começo a mãe fica mais à vontade, ainda tem os incômodos, né? De todo o processo do parto, da amamentação. Então deixa essa mãe descansar, deixa essa mãe aprender a lidar com esse bebê, né? Se adaptar, para depois começar a receber essas visitas, né? Então, visitas entendam, né? Espera um pouquinho. Esperem, ainda mais tenham nesse paciência. período que a gente está vivendo, né? Quantas doenças que existem, ainda tem a Covid-19, né? Principalmente com essa, que nós ainda estamos, né, na pandemia. Então, é mais um motivo para a gente estar protelando essas visitas, né? Então entenda, tia, vovó, não fiquem chateadas, né? Tenham paciência. Tenham paciência. A gente sabe que esse é um período que causa transtorno emocional em muitas mães. Por que isso acontece? Isso acontece. A maioria das mães, né, durante o puerpério, ela tende a ter um transtorno, um quadro que a gente chama basicamente de depressivo, né? Tem mães que ficam mais chorosas, mais sensíveis, né? Pouco comunicativas. Mas isso geralmente é normal no começo. A gente chama que é o baby blues, né? Que é esse intervalo aí, esse conhecimento, período, esse né? primeiro mês. Então, nesse começo é normal que a mãe tende a ficar mais chorosa, mais sensível. Então, toda a família que estiver em volta, o pai, tenham paciência, né? Porque isso faz parte de todo o processo. Porque pela questão hormonal, né, isso tudo mexe, é normal. Se isso persistir por muito, geralmente esse baby blues é uns 15 dias, né, de 15 a 20 dias. Se isso persistir, a mãe quiser ficar isolada, períodos mais chorosos, uma coisa mais intensa, aí procura um médico para estar orientando, para estar falando, olhando essa mãezinha mais de perto, né? Porque aí a gente ainda tem muitos casos de depressão pós-parto, né? Que aí já é uma coisa mais séria, que precisa entrar com medicação, então precisa estar com esse olhar mais de perto. Mas esses sentimentos são normais. São normais, é normal a gente se sentir um pouco triste no começo, às vezes se pegar chorando, ficar um pouco mais calada. É muita mudança, né, para a mulher. Com certeza. Com o corpo, com a vida, com a casa, né? Então mexe com tudo. E com tudo isso, a rede de apoio tem uma grande importância. É fundamental, né? Eu falo que a rede de apoio se torna tudo mais leve, né? Porque essa mãezinha, ela precisa também tomar um banho, precisa estar se alimentando. E para isso precisa ter um apoio de alguém para estar olhando esse bebê, às vezes até segurar, acalentar, né? Então, é fundamental a rede de apoio. Até para estar conversando, às vezes orientando, ajudando, gente. Às vezes a gente acha, né, besteira, mas às vezes ir lavar uma louça, lavar uma roupinha, né? Já está ajudando essa mãe, já é de grande valia, já está ajudando, vocês não sabem o quanto. Então, quem puder estar dando esse apoio para a mãezinha que acabou de ganhar bebê, dê esse apoio porque vale a pena, a mãe precisa.
é fundamental. Então eu queria que você deixasse uma última dica para que as novas mamães passassem por esse período de uma forma mais leve. O que eu deixo aqui para vocês hoje, o que é? Mamães, não se assustem, não fiquem com medo. Toda essa dificuldade, tudo que vocês passarem, depois no final vai valer a pena, né? Vai passar, não é nada que vai ser pro resto da vida, são momentos, a vida é feita de momentos e às vezes uns momentos agradáveis e outros nem tantos, né? Mas você tendo essa rede de apoio do seu lado, você tendo orientação do seu médico, do seu obstetra, do seu pediatra, você vai passar por esse período com mais tranquilidade. Então fiquem calmas, não fiquem, desesperadas, tenham paciência, que depois tudo vai se encaixando, a família vai se encaixando, o bebê vai entrando na rotina e as coisas vão fluindo levemente. Muito bem. Então esse foi o Dica do Especialista com a enfermeira Camila Oliveira, que nos trouxe um panorama sobre o puerpério. Camila, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, obrigada pela sua presença. Viu? Eu que agradeço a oportunidade e espero ter ajudado muitas mães. Com certeza ajudou muito. E o Dica do Especialista fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.